O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós. Uma salva de palmas para o Santo Evangelho. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus. Amados irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral de Montes Claros, amados internautas que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação. Nesta terça-feira, dia 18 de julho, em que nós celebramos a 15ª semana do tempo comum, a igreja nos oferece um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, onde Jesus faz severas repreensões a algumas cidades do seu tempo. E é sobre esse texto que eu quero falar com você. Mas antes de começar, eu preciso alertar você para uma coisa. Muitas homilias que você ouve aqui na catedral, sobretudo das missas que eu celebro, você pode até pensar que são adocicadas demais. São homilias onde o padre fala do amor de Deus, onde o padre fala do quanto Jesus confia em você, onde o Padre, através da palavra, te dá ânimo e oferece para você esperança de acreditar e de lutar. Hoje não será assim. O que eu tenho para falar para você hoje é para muitos talvez muito duro de ouvir. Essa é uma daquelas homilias que eu diria, segura no banco que lá vem chumbo grosso.
E eu digo isso não porque o padre está com raiva, está chateado, está querendo jogar indireta para alguém, não. Nós estamos apenas entrando no clima do texto. E no texto Jesus está bravo. Então eu quero mostrar para você o que deixa Jesus bravo. Para que isso não aconteça na sua vida e para que você não caia nas mesmas consequências dessas cidades. Aqui Jesus cita 3 cidades. A cidade de Corazim, repita. Corazim. A cidade de Betsaida, diga. Betsaida. E a cidade de Cafarnaum, repita. Cafarnaum. Eu vou falar as 3 cidades em seguida, e eu gostaria que você também repetisse sozinho, para memorizar o nome dessas cidades, e você vai entender o porquê. As cidades são Corazim, Betsaida, Cafarnaum, diga. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus vai criticar essas cidades, eu vou te explicar porquê. E quando Jesus estiver criticando essas cidades, ele vai utilizar outras 3 cidades como comparação. As 3 cidades que Jesus utiliza como comparação são Tiro, Sidônia e Sodoma. Vamos falar juntos? Tiro, Sidônia e Sodoma. Então, só para fechar negócio, Jesus critica 3 cidades: Corazim, Betsaida, Cafarnaum. E Jesus compara com outras 3: Tiro, Sidônia e Sodoma. Amém? Amém. Vamos primeiro identificar que cidades são essas. Quando Jesus fala aqui de cidades, ele não está falando dos prédios, das casas, ele está falando sobre as pessoas que moravam nessas cidades. Isso você já tira de letra que Jesus aqui está se referindo a pessoas. Como essas pessoas moram nessas cidades, então Jesus utiliza o nome da cidade para identificar quem são as pessoas. Todas essas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, ficavam localizadas no norte de Israel, em uma região que você já conhece pelo nome de Galileia. A Galileia, não sei se você lembra, foi a mesma região onde Jesus morou com seus pais. A casa onde Jesus morava, Nazaré, fica também na Galileia. Então olha só qual é o cenário. Nós temos no norte de Israel a região da Galileia. E ali naquela região nós temos Nazaré, Cafarnaum, Betsaida e Corazim. São cidades que ficavam muito pertinho umas das outras. Só para você ter ideia, a cidade de Corazim ficava a 3 quilômetros da cidade de Betsaida. É como se você estivesse pegando aí a cidade de Janaúba e Nova Porteirinha. Não sei se você conhece. Nova Porteirinha é uma continuidade de Janaúba, é praticamente grudado. Assim era Corazim e Betsaida. A cidade de Betsaida era a cidade onde Pedro e André trabalhavam. Pedro e André eram pescadores, eles trabalhavam em Betsaida. Ali em Betsaida eles exerciam o ofício de pescadores, e foi lá nessa cidade que Jesus encontrou com Pedro e André e disse para eles: vocês serão pescadores de homens.
A cidade de Cafarnaum é talvez a mais importante dessas três, porque Pedro, embora ele trabalhasse em Betsaida, ele morava em Cafarnaum. Olha só que coisa interessante. Jesus cresceu em Nazaré, mas quando Jesus completou 30 anos, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele mudou de casa. Ele deixou a sua mãe em Nazaré e foi morar em Cafarnaum, na casa, sabe de quem? De Pedro. Jesus passou 3 anos morando na casa de Pedro, com a sogra de Pedro, com os discípulos, com todo mundo. Então eu estou dizendo para você de 3 cidades que conheciam Jesus, cidades onde Jesus passou, onde Jesus conviveu, cidades que ouviam falar de Jesus, que estavam sempre perto dele, onde Jesus ia com frequência, cidades que acompanharam a história de Jesus. E foi ali nessas cidades que Jesus realizou os maiores e o maior número de milagres de toda a sua vida. Essas 3 cidades viram milagres que nenhuma outra viu, porque foi ali que Jesus cresceu, foi ali que Jesus viveu, foi ali que Jesus andou. Jesus morou em Cafarnaum, Jesus comia lá, ele dormia lá. O povo de Cafarnaum, quando você falava em Jesus, o povo dizia: eu conheço demais, mora logo ali. Para essas 3 cidades, Jesus não era um desconhecido, Jesus era um conterrâneo, Jesus era de casa, Jesus era comum. E o que aconteceu com essas 3 cidades? Elas viram muitos milagres, elas viram muitas graças, elas viram muitas bênçãos acontecerem, só que elas pouco se lixavam. Elas não mudaram, o povo daquela cidade não mudava de vida. O povo via o cego enxergar, o povo via o surdo ouvir, o povo via o mudo falar, o povo via o aleijado andar, o leproso ser curado, o povo via coisas assombrosas acontecer, mas continuavam a vida do mesmo jeito, não se convertiam. E isso gerou em Jesus uma indignação tremenda, a ponto de dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Querido, aperta pause e vem comigo no nosso tempo. Você acha que quando Jesus está falando dessas cidades, ele não está de alguma maneira jogando indireta para nós? Claro que sim. Essas cidades, elas podem ser interpretadas como pessoas, tipos de pessoas, para as quais Jesus lança uma profecia: ai de ti. Quais seriam os tipos de pessoas que se encaixam no perfil de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum? Aquele tipo de pessoa que vem muito à igreja, aquele tipo de pessoa que anda sempre em momentos de oração, participa de novena, vai nas festas da igreja, reza o texto em casa, lê a Bíblia, tem camisa de Nossa Senhora. Agora no mês de julho viaja para Aparecida, viaja para Lapa, viaja para Canção Nova. É uma pessoa que está presente na vida de Jesus, é uma pessoa que está em contato com Jesus. Essas pessoas, elas veem milagres acontecer, elas vão à igreja, elas ficam sabendo: olha, aquela dona que estava com câncer, o médico disse que ela ia morrer, aquela dona foi curada. Sabe aquela mulher que estava surda, que o médico disse: você não vai ouvir mais, aquela mulher voltou a escutar.
Sabe aquela pessoa que estava com um problema na perna, talvez nunca mais poderia andar? Aquela pessoa foi na missa, recebeu a graça. Aquela pessoa rezou e recebeu a graça. Essas pessoas estão em contato com isso. Só que apesar de estar vendo milagres acontecerem todos os dias, apesar de estarem em contato com Jesus, de estarem perto de Jesus, são pessoas de coração duro. São pessoas que não mudam, são pessoas maldosas, são pessoas invejosas, são pessoas fofoqueiras. Como essas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Jesus estava ali com eles, mas eles não se deixavam tocar. Eles viam os milagres acontecerem, mas eles não se sentiam motivados a converter. É o caso que às vezes eu critico aqui na igreja, desculpa, de muitas beatas. Elas não perdem uma missa, elas não ficam um dia sem rezar o terço, mas tem uma língua do tamanho do inferno. Eu fico me questionando, meu Deus, se essa mulher vai tanto à missa, se ela reza tanto, por que ela não consegue calar essa boca de matraca? Por que as beatas são tão fofoqueiras? Alguém, pelo amor de Deus, me explica. Porque dentro da igreja tem tanta gente que vem rezar, mas continua com maldade no coração. Tantas pessoas que se escondem por trás de uma religião para praticar crimes, para enganar pessoas. Para esse tipo de gente, Jesus diz: ai de ti, miserável. Ai de ti, infeliz. Você está perto de mim, mas você não está comigo. Você recebe o meu corpo e o meu sangue, mas não para a sua salvação, para a sua condenação. Você vem para a igreja para reparar a roupa dos outros. Você participa das coisas da igreja para ficar se sentindo melhor do que todo mundo. Você usa a religião como uma plataforma para se sentir acima de outras pessoas. Você quer participar de pastoral, não é para ajudar ninguém não, é para poder ficar passeando na igreja e dizendo que você é liderança, que você manda, que você tem autoridade. Jesus diz: ai de ti, ai de você que está na igreja, mas o coração está no mundo. Ai de você que fala de paz, mas o seu coração traz a guerra. Ai de você que dá o abraço da paz em pessoas, mas no fundo você odeia, você sente inveja, você é rancoroso, você é maldoso. Ai de ti. E Jesus então compara esse tipo de gente com outras 3 cidades. Eu disse para você: Tiro, Sidônia e... qual é a terceira? Sodoma. As cidades de Tiro, Sidônia e Sodoma eram cidades pagãs. O povo que morava nessas cidades era um povo que não frequentava muito, que não frequentava o templo de Israel, que não cultuava o Deus de Israel, cultuava outros deuses, vivia na idolatria, não conhecia a verdade. As cidades de Tiro e Sidônia então eram cidades portuárias. E você sabe, as cidades portuárias eram cidades onde passavam muitas mercadorias, o comércio era bastante desenvolvido, era a cidade onde circulava muito dinheiro. Então as cidades de Tiro e Sidônia eram cidades onde o povo vestia bem, era a cidade onde o povo comia bem, as casas eram melhores, eram cidades onde as pessoas se sentiam mais orgulhosas, mais vaidosas, eram as cidades das madames, do granfino, era a cidade do doutor, era a cidade de homens e mulheres de nariz empinado, vaidosos, orgulhosos, prepotentes. A cidade de Sodoma foi uma cidade conhecida na Bíblia
por morar lá um povo que vivia para o sexo. Na cidade de Sodoma, sexo era como trocar de roupa. Era a coisa mais normal do mundo, o pai fazer sexo com a filha, a mãe fazer sexo com o filho. Chegava uma pessoa de fora, era uma norma da cidade, essa pessoa tinha que dormir com alguém da cidade. Então Sodoma ficou conhecida na história como uma cidade tomada por uma sexualidade depravada, uma cidade de prostituição, de devassidão. O que Jesus está fazendo? Jesus está comparando essa cidade de Tiro, Sidônia e Sodoma com essas três. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, você que está na igreja, você, beata, que reza todo dia, pega seu texto, vem para a igreja, você que sabe a missa de cor, você que se precisar até celebra no lugar do padre, mas tem um coração duro, você é maldosa, você é vingativa. Você, moço, você que participa do texto dos homens, você que participa da pastoral da acolhida, você que vem na igreja rezar, terço enrolado no braço, bate na sua esposa, maltrata seus filhos, trai a sua mulher, você que trai seu marido, você que apronta em sua casa, você que fala mal dos seus vizinhos, cria confusão na sua família. Jesus diz, sabe de uma coisa? As pessoas que nem vão na igreja, as pessoas que nem participam de missa, que tem 10 anos que não comungam, 20 anos que não se confessam, 30 anos que não rezam o terço, no dia que essas pessoas morrerem, elas serão tratadas com menos dureza do que você. Sabe aquele bandido que está lá fora? Aquela pessoa que não vai na igreja, não quer saber de nada. No dia que aquela pessoa morrer, aquela pessoa vai ser tratada com mais delicadeza do que você. Aí você pergunta, ah não padre, isso é injusto. Eu digo para você, por que é injusto? Ué, porque ele é bandido, ele não vai na igreja, eu vou na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não sabia. Para Jesus o mais importante não é ir na igreja. Para Jesus o mais importante é o seu coração. Se você vai na igreja, mas tem o coração sujo, imundo, impuro, endurecido, é melhor se não vier. Ou você acha que a sua presença simplesmente conquista pontos com Jesus? Jesus não quer a igreja cheia de qualquer tipo de gente. Jesus quer a igreja cheia de gente que tem um coração contrito, de gente humilde, de gente que não se sente melhor do que o outro, de gente que não fica passando a perna em ninguém. Jesus diz, essas pessoas que estão lá fora, a prostituta, que se vende em troca de dinheiro, ela pode entrar no céu antes de você. Sabe por quê? Porque aquela prostituta que está lá, talvez ela não sabe o que você sabe. Talvez aquela prostituta não viu o que você viu. Aquela prostituta não conhece as verdades que você conhece, por isso ela está naquela vida. Mas você conhece tudo isso e continua sendo mau. Você conhece a lei de Deus e continua com ódio no coração. Por isso Jesus diz, Sodoma será tratado com menos dureza do que você. Estou dizendo isso, irmão, não me colocando fora do jogo. Eu como padre, eu sei que o julgamento para mim talvez seja até maior do que para você. Então eu estou me incluindo no bolo também. Essa palavra de Jesus é para nós, para dizer para nós o seguinte: se vocês estão mais perto de mim, se você vem à igreja, se você participa de missa, se você lê a Bíblia em casa, você tem a obrigação de ser uma pessoa melhor. Você tem a obrigação de ser um homem, uma mulher coerente. Se você aceitou a lei de Deus, você aceitou o amor, você aceitou o perdão, você aceitou a humildade, você aceitou a compreensão, você aceitou a caridade. Para você não combina o ódio, não combina a fofoca. Tranca a sua boca, tranca a sua língua dentro da boca, beata, e aprende que se você não mudar, ai de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.